sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A glória de Deus está resplandecendo sobre esse lugar. Se você está sentindo a presença de Deus, louve, declare, faz um movimento para Ele nessa noite. Ele está aqui, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Quero louvar a Deus por esse privilégio que Deus me concede de voltar a essa igreja e desfrutar de uma grandiosíssima comunhão com o pastor dessa igreja, o pastor Eliseu, um amigo de longas datas. Nem a distância e nem o tempo, tem dissolvido a nossa boa comunhão fraternal, e ele me oferecer o altar desse ministério, o qual ele tem um zelo incomum, é algo para mim muito excepcional. Quero agradecê-lo de todo o meu coração, agradecer a coordenação dos homens, parabenizá-los por esse lindíssimo trabalho. Lindo por causa da presença de Deus. Ninguém pode ignorar que essa é uma noite hiper especial. Essa casa está impregnada da presença de Deus. Os louvores subiram como cheiros suaves. E eu acredito que Deus terá muito mais para cada um de nós nessa noite. Meu nobre técnico, o som está uma benção. Só queria um pouquinho de retorno, porque eu estou falando todos esses dias. Opa, ficou excelente. Estou falando bastante esses dias, e aí a voz vai ficando um pouco cansada. Abra sua Bíblia, capítulo 17 do Evangelho que escreveu Mateus. Nós vamos ler uma passagem hiper conhecida dos irmãos, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então eu acredito que essa é a mensagem que Deus gostaria de ministrar aos nossos corações nesta noite. Capítulo 17 do Evangelho que escreveu Mateus, a partir do verso de número 24. Você pode ficar em pé para a gente ler essa passagem? Mateus, capítulo 17, verso 24. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. O texto diz assim: chegando eles a Cafarnaum. Chegando eles aonde? Me ajuda aí. Não escutei. Chegando eles aonde? A Cafarnaum. Aproximaram-se dele, ou aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos, dos filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um starte, toma-o, dá por mim e por ti. Amém? Diga para alguém que está do seu lado: essa noite é noite de eu descobrir o tesouro que há dentro de mim. Então diga a alguém que está do seu lado: descubra o tesouro que há dentro de você. Diga: você tem valor. Fala mais forte: você tem valor. Amém? Toma o seu assento. É baseado nesse tema que a gente quer compartilhar do que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Os irmãos sabem que Jesus morou aqui na terra, em especial na geografia
da Palestina em Israel por um período de aproximadamente 33 anos e 6 meses. Desses 33 anos e aproximadamente 6 meses, os quais Jesus viveu lá na Palestina, em Israel, ele desenvolveu um ministério que teve uma durabilidade de praticamente 10% desse tempo, equivalente a 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses. E, na verdade, ao desenvolver esse ministério, de alguma forma, ele causou um certo impacto, em detrimento da maneira como ele desenvolvera o seu ministério. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus tem pelo menos 5 classes de filhos distintos. A gente poderia falar de Adão como filho de Deus por formação, feito com a própria mão de Deus. A gente podia falar dos anjos, filho de Deus por criação, criado, trazido à existência sem utilização de matéria, do nada, né? Os anjos são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós poderíamos falar também de Israel, que é filho de Deus por eleição, os eleitos de Deus. Nós poderíamos falar de nós mesmos, a igreja, que é filho de Deus por adoção. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam foram lhe dado o poder de serem filhos de Deus. E nós, por último, ou em primeiro lugar, falaríamos de Jesus como filho por geração, gerado do próprio Pai. Jesus não tem princípio, não tem fim, ele é o que era, ele é o que é, ele é para sempre. Amém? Então, Jesus é filho de Deus por geração, e nesse aspecto ele é um filho atípico, ele é um filho distinto, ele é um filho singular, ímpar, até porque ele não foi criado, ele é da mesma essência do Pai, ele é 100% Deus, ele foi, quando viveu aqui, 100% Deus e 100% homem, e ele como filho por geração, a Bíblia o chama de filho unigênito, a Bíblia o chama de filho único da parte de Deus. E ora, Jesus como filho único, como filho unigênito, foi enviado pelo Pai para o exercício de um ministério que eu compartilhei com vocês, que teve uma durabilidade de aproximadamente 3 anos e 6 meses. E obviamente que se eu tivesse no lugar de Jesus, ou talvez você estivesse no lugar de Jesus e fosse enviado pelo Pai para exercer ou executar uma missão, obviamente que eu, particularmente, não começaria o meu ministério da forma que Jesus começou, com status de filho unigênito, de filho único, de filho da mesma essência, no sentido de que a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, e tudo que no mundo há é do Senhor. E Jesus, como filho único, como filho unigênito, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro, e ele é herdeiro de absolutamente tudo que o Pai tem. Então, obviamente, que se eu tivesse no lugar dele, e talvez você, jamais começaríamos o ministério da forma que ele começou. Por exemplo, se eu estivesse no lugar dele, eu iria começar o meu ministério em Roma, na época, porque Roma era a capital do mundo de então. Roma era mais ou menos a Nova York de hoje, certo? Eu começaria o meu ministério lá, porque lá estava a mídia, lá estava o glamour político. Então era lá que eu iria começar o meu ministério. Jesus não começou lá. Se eu não começasse em Roma, pelo menos eu começaria na Grécia, e lá por Atenas, por ali onde estavam os grandes filósofos do mundo, de onde emergiu Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos, e seria muito mais fácil
eu pôr em prática a minha visão ministerial com gente intelectual, gente sabida, gente que tinha cultura, do que propriamente começar o meu ministério em qualquer outro lugar. Jesus não começa em Roma, Jesus não começa na Grécia. Ora, se eu não começasse em Roma ou na Grécia, pelo menos começaria em Jerusalém, que era a capital espiritual de Israel. Era lá em Jerusalém que estava o sumo sacerdote, era em Jerusalém que estavam os sacerdotes, era em Jerusalém que estavam os profetas, era em Jerusalém que estavam os escribas, os eruditos, os sábios, os judeus, os intérpretes da lei, os teólogos. E seria muito mais fácil eu começar o meu ministério convivendo com gente desse naipe, dessa estirpe, do que começar de qualquer outra forma. E Jesus me contraria. Talvez contrarie você, porque ele não começa em Roma, não começa na Grécia, não começa em Jerusalém, vai começar onde? Na periferia de Israel. A Bíblia diz que ele começa pregando nos valagos, nas aldeias, nas pequenas sinagogas, estabelece um púlpito na beira da praia, começa a pregar por ali. E ele é atípico, porque ele começa fora do foco, fora do holofote, fora da mídia, fora do sistema estrutural, religioso, organizado. Ele começa de uma forma típica. Só que o diferencial estava no fato de que a Bíblia diz que ele falava como quem tem autoridade. Diferente dos escribas e dos fariseus, que eram intelectuais, que eram teólogos, detinha profundidade nas escrituras, mas não tinha graça, não tinha unção. E Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Lucas disse que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem, curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo. Ele andou fazendo bem, ele andou curando os enfermos e desfazendo as obras do diabo. E aí Jesus começa ali, como quem não tem nada, como quem não quer nada, numa linguagem mais assim acessível e popular, na beira do prato. Você está entendendo como não quer nada? E aí, só que a Bíblia diz que a sua palavra, os discípulos no caminho de Emaús disseram que quando ele falava, a palavra dele ardia no peito deles. Ele falava como quem tem autoridade. Jesus fez a diferença pelo poder da palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Jesus fez a diferença pela palavra que não volta vazia, pela palavra que faz aquilo que lhe apraz, pela palavra que é como fogo, que é como martelo, que esmiuça a penha, pela palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Jesus fez a diferença pela palavra, a palavra que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que aí o que aconteceu? Ele admite no colégio apostólico, ele admite para estudar com ele, ser discípulo, aluno, aprendiz, 12 homens. E esses 12 homens não foi tirado de Roma também, não foi tirado da Grécia, não foi tirado de Jerusalém, mas foram homens tirados da periferia, gente simples, humilde, pescadores, cobradores de impostos, gente ignorada no aspecto comum, natural, pela sociedade, gente que aparentemente não oferecia nenhuma perspectiva de que esses homens pudessem chegar a algum lugar na história da existência deles. Mas Jesus acredita neles,
como acredita em você, como acredita em mim. Jesus investe nele como investiu em você, como investiu em mim, como derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário, acreditando que essa noite nós pudéssemos glorificar o seu nome na beleza da sua majestade. Só que acontece que esses homens que foram admitidos no colégio apostólico passam a conviver com Jesus ao longo de praticamente 24 horas por dia, em 3 anos e meio de ministério. E é interessante que aí nessa convivência, eles começaram a ver Jesus falar, pregar, ensinar. E na medida que Jesus prega, na medida que Jesus ensina, eles percebem que a referência deles de ensino, na época que eram os escribas, estava abaixo do nível de Jesus. Eles dizem, ele fala como quem tem autoridade, diferente dos escribas e diferente dos fariseus. E daí, a sua sabedoria era tão transcendental, ou seja, Jesus tinha uma sabedoria tão atípica, tão singular, que eles ficavam assim, boca abertos, sobressaltados em cada preleção que Jesus ministrava para eles. Eles ficavam assim sobressaltados, boca abertos, pasmos, e se auto-questionando, perguntando, ora, a sabedoria deste homem transcende a sabedoria dos escribas. A sabedoria deste homem chega a superar nosso referencial de sabedoria, que é Salomão. Ele fala de uma maneira preponderante, de uma maneira magna, de uma maneira sublime, excelsa, de uma forma que a palavra queima, arde, edifica, conforta, consola, exorta, empurra a gente para frente, para uma vida de fé equilibrada. E aí os discípulos ficam pasmos e se auto-questionando. Como pode um homem com esse nível de cultura, como pode um homem com esse conteúdo teológico, em vez de estar lá em Roma, com a mídia, promovendo ele, em detrimento da cultura que ele tem, em detrimento da sabedoria que ele tem, da teologia que ele tem, ele podia estar impressionando lá no Areópago os filósofos com a sua cultura. Ele podia estar em Jerusalém, perto do sumo sacerdote, estaria perto dos sacerdotes, dos escribas. O que esse homem veio fazer aqui na periferia, com essa cultura toda, com essa sabedoria toda extraordinária? Aí Pedro, João, Tiago, Filipe se questionavam entre si. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Eles se questionavam entre si, perguntando, Jesus não era para estar na periferia, Jesus não era para estar andando nos valados, Jesus não era para estar andando nas aldeias, Jesus não era para estar pregando na beira da praia, Jesus não era para estar pregando nas pequenas sinagogas, Jesus era para estar pregando lá no templo, em Jerusalém. Essa era a perspectiva dos discípulos, de alguma forma pasmos, impactados, sobressaltados com o nível cultural de Jesus e com o nível teológico que ele tinha. E aí se auto-questionavam, como se não bastasse, passou um período do ministério, Jesus começou a dar vista a cegos, Jesus começou a dar audição a surdos, Jesus começou a dar voz a mudos, Jesus começou a fazer paralíticos andarem, Jesus multiplicou os pães, transformou água em vinhos, limpou leprosos, ressuscitou mortos, e eles viram que até o vento e o mar obedeciam à voz de Jesus. E aí ficaram mais sobressaltados ainda, porque eles estavam acostumados a conviver com homens que legislavam em causa própria, homens que estavam acostumados
usar até mesmo o poder de Deus para se autopromover. E Jesus era diferente. Jesus não usava o poder de Deus para se autopromover. Ele usava o poder de Deus para dar glória, honra, louvor e adoração a Deus. E eles pasmos. Aí um dia, quando já estava chegando no final, pelo menos 2 anos de ministério de convivência, que eles viram tudo isso que Jesus fez, Jesus chama eles em particular e diz: olha, gente, quero revelar para vocês que eu sou 100% homem, de pele, carne, osso e músculo, iguaizinho a vocês. E eles, olho regalado, pasmo, boca aberta, com tudo que ele fazia. Jesus diz para eles o seguinte: e as obras que eu estou fazendo, vocês são capazes de fazer obras iguais, e vocês ainda são capazes de fazer obras maiores do que essas que eu estou fazendo. E eles ficaram ali surpresos, surpreendidos, impactados, porque nunca vira coisa igual acontecer através de nenhum homem que passara em Jerusalém ou na região de Israel como Jesus. De maneira que quando chegou no final, Jesus chama 3 deles: Pedro, Tiago e João. Quem Jesus chamou? Repete comigo: Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que estreitaram melhor comunhão com ele. E Jesus fala: Pedro, Tiago, João, vamos ao monte comigo. E eles resolveram ir ao monte. E chegaram lá no monte, chamado Monte da Transfiguração. Aí Jesus eleva mais um nível da conversa. Por enquanto ele disse: eu sou 100% homem de pele, carne, osso e músculo igual a vocês. As obras que eu faço, vocês podem fazer iguais e podem fazer ainda maiores. Agora chega lá, ele descortina o véu e se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que ele fica mais resplandecente do que uma luz dessa fluorescente na frente de Pedro, Tiago e João. E como se não bastasse aquela manifestação portentosa de glória, ele ainda traz 2 elementos altamente expressivos para o povo hebreu e para os discípulos. Traz Elias, representando os profetas, e traz Moisés, representando a lei. Eram os 2 homens mais venerados em Israel. E aí, quando eles estavam lá, Pedro ficou tão maravilhado, impactado com a presença. E você imagina, você está num culto, meu irmão, com a presença de Elias, com a presença de Moisés e Jesus na plenitude da sua glória. Você imagina que culto. Pedro ficou tão maravilhado com o culto que Pedro disse: Senhor Jesus, eu não quero descer mais. Vamos fazer uma tenda aqui para ti, uma tenda aqui para Moisés e uma tenda para Elias, porque bom é estar neste lugar. Eu pergunto aos irmãos: é bom estar aqui nessa noite, sim ou não? Nós não temos inveja nenhuma de Pedro, porque ele disse que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria no meio. E essa casa está impregnada da presença dele. Você pode levantar sua mão e soltar um brado de glória pela presença dele. De maneira que aí Pedro ficou impactado. Só que quando Pedro pede Jesus para fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para ele ali, Jesus não atendeu essa oração de Pedro. Frustrou Pedro. Jesus disse: não, Pedro, essa oração eu não posso atender, porque enquanto nós estamos aqui debaixo dessa nuvem de glória, com a presença de Moisés, de Elias, e o ambiente está saturado da presença do Pai, enquanto nós estamos aqui, lá embaixo, Satanás, que veio para matar, roubar, destruir, ele está lá fazendo a sua festa. Se eu ficar aqui com vocês, eu vim com a missão de desfazer das obras do diabo. Então não vou poder fazer uma tenda aqui para ti, ou ter uma tenda para Moisés, uma para Elias e uma para mim aqui, para a gente ficar aqui, não. E não é que quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, o que ele encontra no pé do monte? Encontra no pé do monte os 9 que não subiram, estava em apuros, porque um pai aflito
angustiado, que tinha um filho que o diabo queria matar o menino na água, afogado, matar o menino no fogo, queimado, e aquele pai desesperado levou o menino até os discípulos, porque soube que Jesus havia dado poder aos discípulos para expelir demônios. Olha, e eles suaram a camisa e não conseguiram expelir o demônio que estava no menino. Quando Jesus chegou, aquele pai aflito se jogou nos pés de Jesus e disse: me ajuda, Senhor Jesus. Jesus disse: olha, tudo é possível ao que crer. Estendeu a mão sobre o menino e libertou o menino e entregou o menino na mão do pai. Aí você se lembra do pedido de Pedro lá no monte? O que Pedro disse? Façamos o quê? Uma tenda para ti, para quem é outra? Para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro desce inconformado. Pedro desce aborrecido, chateado. Ele não queria descer, ele queria ficar lá naquele ambiente de glória, lá em cima do monte. Só que quando terminou aquela libertação daquele menino, depois de um dia no monte, de atividades ministeriais, Pedro pergunta para Jesus: Senhor Jesus, e agora? O dia está findando, para onde é que o Senhor vai? Aí o Senhor Jesus virou para ele e disse: Pedro, olha, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não é que Jesus não tinha moradia fixa. Jesus tinha moradia fixa, mas ele era um itinerante. E naquele dia ele não sabia quem iria hospedá-lo como itinerante. E aí ele disse que os pássaros tinham ninho, as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem naquele dia não saberia aonde ia reclinar a sua cabeça. Pronto, abriu uma brecha. Pedro queria fazer uma tenda lá, não conseguiu, e Pedro falou: opa, se ele não tem para onde ir, vou levá-lo para Cafarnaum, para minha casa. Se lembra o texto que a gente leu? Eu pedi para vocês repetirem. Chegando eles aonde? Repete mais forte. Chegando eles aonde? A Cafarnaum. Então Pedro consegue falar: bom, se o senhor não tem para onde ir, o senhor não vai ser como passarinho, nem como raposa, não. O senhor vai, na verdade, se hospedar na minha casa. Eu vou levá-lo, porque se eu não conseguir fazer uma tenda lá para ti, para Moisés e para Elias, que privilégio hospedar o meu mestre, o meu rabi, o meu Senhor na minha casa. E aí Pedro leva Jesus, escute isso. Aí quem vai para Cafarnaum? Pedro, repete comigo, quem vai? Pedro, mas quem? Tiago, João e Jesus. Vão eles embora para Cafarnaum, tá? Em direção à casa de quem? Casa de Pedro, certo? Só que quando chega uma certa distância da casa, Pedro percebe que lá no portão da casa dele tinha pelo menos 2 homens parados lá no portão da casa dele. E Pedro, já sabendo da situação que envolvia aqueles homens que estavam lá, Pedro já catuca Tiago e catuca João e diz o seguinte: Tiago e João, estou em apuros. Pô, Pedro, que é isso? A gente veio do monte agora e você está dizendo que está em apuro? Estou em apuros. Que apuro, rapaz? Estou em apuros porque aqueles camaradas que estão lá no meu portão, está vendo a distância? Estava longe ainda. Vocês estão vendo? Estou vendo. Então, aqueles caras lá estão me esperando. Mas estão esperando para quê, Pedro? Eles são cobradores de impostos. E eu estou inadimplente com pagamento dos meus impostos. E quem é que está indo lá para casa? É o rabi, é o mestre. Imagina que eu estou no colégio apostólico e a minha perspectiva é ser consagrado a obreiro. E daí, se eu chegar lá no meu portão e os cobradores me cobrarem na frente de Jesus, Jesus vai ficar sabendo que eu não estou pagando as minhas contas. Vocês estão entendendo? Então, por favor, Pedro, vamos fazer por favor, Tiago e João, vocês me ajudam. Como que a gente pode te ajudar? Vamos fazer o seguinte: vocês diminuem a marcha com Jesus, tá? E eu vou dar uma corrida na frente para tentar resolver essa questão. Mas quando vocês chegarem no portão, por favor, não pare, entendeu? Abra o portão, abre a porta de casa, introduz Jesus para dentro de casa, de preferência não senta perto da janela e da porta.
Leva ele lá para a cozinha, faz um cafezinho, dá uma água gelada, entendeu? Porque ele não pode escutar a conversa lá no portão, porque a conversa diz respeito à dívida. E eu estou estudando, e a consagração para obreiro vai ser daqui uns dias, e eu não posso ficar de fora dessas. Por favor, vocês me ajudem. Você está entendendo? E daí o que aconteceu? Pedro vai na frente, e os camaradas que estavam no portão já chegam. Ô, seu Pedro, como é que está, seu Pedro? Tudo bem? Opa, não, tudo bem. O que vocês estão fazendo aqui? Poxa, isso ainda pergunta? E puxaram o caderno e disseram, olha aí, o senhor está inadimplente com o pagamento dos seus impostos, e nós viemos cobrar os impostos. E Pedro olha para eles e diz o seguinte, eu sei que eu estou inadimplente, e vou pagar, mas hoje eu estou duro, né? Vocês vão ter que me dar um prazo, você está entendendo? E a propósito, senhor Pedro, o senhor está vindo de onde? Porque a gente já está aqui tanto tempo lhe esperando. E aí Pedro diz, não, eu estava com o meu mestre lá numa tarefa ministerial. Aí ele fala, a gente já ouviu falar do seu mestre. E a gente já ouviu falar, está um alvoroço aí na cidade, todo mundo falando que ele dá vista cega, audição surdo, voz aguda, que ele fala diferente dos escribas, dos fariseus, que ele tem uma sabedoria incomum. Só que a gente quer fazer uma perguntinha meia íntima acerca do seu mestre. Pedro, paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Ora, que coisa linda quando a gente anda com alguém, quando a gente tem um líder que tem reputação, que tem moral, né? Alguém que nos representa com dignidade no meio da sociedade. E Pedro não titubia, porque Jesus ensinou a eles dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E Pedro não titubia. Quando eles perguntam, Pedro, não, meu mestre, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E aí pronto, abriu outra brecha para a ironia. Eles disseram, mas o senhor está estudando com ele há tanto tempo, ainda não aprendeu a pagar suas contas? Puxa, essas aulas não estão tendo efeito prático não, hein, seu Pedro? Ele falou, não, peraí, agora eu sou uma nova criatura, eu sou regenerado, eu sou nascido de novo, da água e do Espírito, e foi bom vocês virem aqui, que eu preciso colocar a minha vida em ordem. Eu não sou mais aquele Pedro de antigamente. Vocês voltam daqui pelo menos a uma semana, que eu vou pagar o que eu devo para vocês. Nessas alturas, Jesus passa com Tiago, João, e eles fazem como pediram, como Pedro pediu. Abriram o portão, levaram Jesus para dentro, e Pedro fica ali se despedindo dos homens na porta. Tá? Os homens falam, seu Pedro, a gente pode confiar que pode voltar daqui umas 2 semanas para receber esse dinheiro, que o senhor está inadimplente? Não, pode voltar, eu sou um homem de palavra agora, vocês não me conhecem mais, não sou daquele Pedro não. E aí, pronto, eles foram embora. Pedro é mais ou menos assim, eu estou deduzindo, né? Pedro sobe no primeiro degrau, né? Da escadinha da porta da casa dele, estou só parafraseando, né? E como se diz assim, fazendo uma ilustração. Se não está, de repente você vai lá na Bíblia e fala, não achei o degrau, né? Então estou avisando já para você não fazer isso. E aí abriu o portão, abriu a porta. Quando Pedro abre a porta, Pedro está pensando que Jesus está lá na cozinha. Você está entendendo? Mas não, a Bíblia diz que Jesus se lhe antecipando. Ora, que coisa desagradável para ele, né? Jesus se lhe antecipando, e Jesus bate na ferida. Jesus diz assim, vem cá, Pedro, de quem paga os reis da terra os impostos? Os filhos ou os estranhos? Quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, pronto, Pedro se sentiu desconcertado. Falou, meu Jesus, tudo que eu não queria que ele mexesse fosse nesse assunto, porque aqui está meu calcanhar de Aquiles, aqui está o meu opróbrio, aqui está o meu calo no meu sapato. Aí Pedro começou assim, passar coisa na cabeça de Pedro. Pedro falou assim, já sei, Tiago e João me caguetaram.
Não é possível, porque para ele já me esperar na porta e perguntar exatamente sobre o assunto que diz respeito lá fora, só se eles me caguetaram, me entregaram. Não, ninguém entregou não. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua, Jesus já sabe a intenção do nosso coração. Você está entendendo, meu irmão? Jesus sabe tudo a meu respeito. Jesus sabe tudo a teu respeito. Jesus sabe tudo acerca dos homens que estão neste congresso nessa noite. Ninguém passa despercebido dos olhos de Deus. E aí Pedro fica desconcertado e Pedro diz: não, Senhor Jesus, quem deve pagar os impostos são os estranhos. Aí Jesus diz: mas então você quer me dizer que os filhos estão isentos? Sim, os filhos estão isentos. O que Jesus queria dizer com essa ideia de estranho e de filho? Jesus queria fazer Pedro se recordar de que Davi lutou com Golias, e quando Davi lutou com Golias, Saul prometeu para quem vencesse Golias receberia três presentes: casaria com a sua filha, seria acumulado de riquezas, e a sua família ficaria isenta de pagar impostos em Israel. E como é que Jesus é chamado no Novo Testamento? Filho de? Não escutei, filho de Davi. E aí Jesus pergunta a Pedro: quem deve pagar os impostos na terra? Os filhos ou os estranhos? Os estranhos eram os que não eram descendentes de Davi, e os filhos eram os descendentes de Davi. Então Jesus não era suposto pagar imposto. Jesus não precisava pagar imposto. Mas Jesus disse assim: Pedro, eu não preciso pagar imposto, mas eu tenho ojeriza de escândalo. Em outras palavras, Jesus disse: ai daqueles por onde vier o escândalo. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Irmãos, como é que a gente aprende com Jesus? A gente aprende primeiro ser leal a Deus, dar a Deus o que é de Deus, dízimos e oferta. Segundo, a gente aprende também no quesito que diz respeito à sociedade onde a gente está inserido, dar a Deus o que é de Deus. Não basta dar a Deus o que é de Deus, mas é importante que você aprenda a ser leal aos homens. Nós damos a Deus porque Deus nos dá. Tá? Nós pertencemos a Deus 3 vezes: por direito de criação, preservação e por direito de redenção. Por isso devemos devolver a Deus o que é de Deus. No entanto, devemos também ser leais no que se refere aos impostos da cidade, ou do estado, ou da nação, exatamente porque você não anda pisando no barro porque tem asfalto. Você está entendendo? E quem provê esse asfalto para você andar são os impostos que os outros pagam. E alguém até disse assim: eu não concordo com dízimos na igreja, tá? E aí um pastor pregando disse o seguinte: irmão, eu não tenho nenhuma preocupação, não vou brigar com você pelo fato de você não concordar com dízimo na igreja, é um direito que te assiste. Eu só quero pedir você fazer a gentileza para você ser honesto. Do jeito que você não concorda em pagar os dízimos, seja honesto com você mesmo. Aí ele perguntou: mas em que aspecto, pastor, o senhor está me dizendo isso? É o seguinte: essa cadeira que você está sentado, foram os irmãos que pagam um dízimo que comprou. Então, se você não concorda, então não senta nela. Você está entendendo? Essa iluminação é os irmãos que pagam o dízimo que proveu. Se você está aqui debaixo, desfrutando da iluminação, do ar quente, do ar frio, então seja honesto. Então não fica aqui não, porque isso aqui tudo foi adquirido com dizimistas. Está entendendo, irmãos? Então aquele irmão ficou meio sem graça diante desse quadro. E a gente aprende: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E outra coisa a gente aprende, já que é um congresso de homens, a gente aprende a não causar escândalo. Deus, Jesus, tem ojeriza de escândalo. E nunca houve uma época tão fértil para escândalos
como nos dias que nós estamos inseridos. Como falei, de Pedro, que se sentiu honrado em dizer que o mestre dele dava a Deus o que é de Deus e dava a César o que é de César. A Bíblia diz para a gente atentar para o êxito da carreira do nosso pastor e imitar-lhe a fé. Você está entendendo? Então é muito importante que a gente saiba com quem congregar. Você está entendendo? Alguém que nos represente com dignidade. Alguém que honra o nome de Jesus, dignifica e exalta o nome de Jesus. E Pedro tinha este privilégio. Ele estava inadimplente, mas o seu mestre, o seu líder, era honrado no contexto da sociedade. Você está entendendo? E aí o que aconteceu? Jesus disse: olha, Pedro, eu tenho ojeriza de escândalo. Vamos fazer o seguinte: pega o seu anzol. Pois não, senhor. Pega o seu anzol, vai ao mar. Lança o seu anzol lá. O primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar uma moeda agarrada na garganta desse peixe. Essa moeda é um estáter, vale 4 dracmas. Você paga 2 por mim e paga 2 por você. Você acredita em milagre, irmão? Não, vou perguntar de novo: você acredita em milagre? É verdade isso aqui? A fé de fato move montanha, sim ou não? Não, vou perguntar de novo: é de fato, é verdade isso aqui? Repete de novo: a fé move montanha. Você está entendendo? Então Jesus disse: Pedro, pega o teu anzol. Só que Pedro tinha tudo para dar uma esnobada em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus entendia de teologia, Jesus pregava bem, Jesus ensinava bem, mas quem era pescador era Pedro. Você está entendendo? Sim ou não, irmão? Pedro podia pegar a credencial dele de pescador, puxar a credencial dele e falar assim: Jesus, o senhor vai me desculpar, mas de teologia o senhor entende, de pregação, de ensino, o senhor entende, mas de pesca, aqui ó, eu sou profissional e eu estou quebrado sem poder pagar os meus impostos, porque eu larguei tudo para te seguir, confiando na tua palavra, que tu disseste que ninguém que haja deixado pai, mãe e irmão para me seguir, tornar meu discípulo, que eu não recompense 100 vezes mais nessa vida, ainda o direito de vida eterna. Então eu abdiquei-me da minha profissão para atender a demanda do crescimento do teu reino. Por isso que eu estou quebrado. Aí Pedro podia fazer isso, puxar a credencial, mas Pedro trouxe a memória que um dia ele estava como profissional no mar da Galileia, pescando. E ele lembrou que ele trabalhou a noite inteira, não pescou um peixe sequer. Lembrou da palavra de Jesus dizendo para ele assim: lança a rede pelo lado direito. Depois dele trabalhar a noite toda e já está limpando, lavando as redes. E daí o que acontece? Ele disse assim: sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. E quando ele puxou a rede, veio a rede cheia de uma grande quantidade de peixes. Diz a Bíblia que a rede já estava se rompendo de tantos peixes que ele houvera pegado. Aí Pedro lembrou. Pedro falou: eu como profissional já quebrei a minha cara, trabalhei a noite toda, não peguei absolutamente nada. E agora ele está dizendo para mim ir ao mar da Galileia. E o agravante é que ele está mandando eu ir no mar da Galileia de anzol. E a minha firma cresceu. Eu não estou acostumado mais a pescar com anzol. Meu negócio agora é tarrafa. Meu negócio agora é rede. Então ele está me fazendo uma coisa muito grave. E a outra coisa deve ser agora 12:00, 1h. Eu não estou acostumado a ir para o mar neste horário pescar. Eu vou sempre à noite pescar. E tem uma lua específica que atrai os cardumes para a água. Então ele está me fazendo umas coisas inusitadas, sem lógica. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. A fé não pergunta, a fé age.
A fé não anda por vista. A fé é o firme fundamento do que você não vê, a certeza do que você espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que Pedro, o que é que Pedro faz? O que é que Pedro vai ter que fazer? Pedro vai ter que, sabe, todas as casas, a maioria das casas aqui tem Eric, tem ou não tem? Ou tem aquelas casinhas lá no fundo? Na minha lá tem uma casinha lá no fundo cheia de bagulho, de coisas que a gente não vai usando. Aí, vamos guardar aqui que talvez a gente precisa, mas nunca precisa. Vai só lotando aquilo lá, né? Ou então o Eric da casa, você vai empurrando coisa lá, né? E Pedro falou assim, e agora? Onde que eu coloquei esse anzol? Jesus. Se ele pedisse a rede está em funcionamento. Se ele pedisse a tarrafa está em funcionamento. Mas está pedindo um anzol. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, Pedro, eu não quero fazer milagre com você, com a sua rede. Eu não quero fazer milagre com você, com a sua tarrafa. Eu quero fazer milagre com você, com o seu anzol. Mas por que, Senhor Jesus? Porque eu quero trazer à sua memória quem você era. Eu quero trazer à sua memória como você começou. Era com anzolzinho, peixinho por peixinho, antes de ter a rede, antes de ter a tarrafa. Agora você tem rede, agora você tem tarrafa. Mas eu quero que você vai lá nos seus guardados e pega o seu velho anzol. Porque quando você pegar o seu velho anzol, você vai trazer à memória quem era você e como é que tudo começou na sua vida. Sabe o que Deus quer falar conosco nessa noite? Que Ele tem algo para fazer aqui nessa noite. Eu vou repetir, Ele tem algo para fazer aqui nessa noite. Mas Ele não vai fazer com a sua rede. Ele não vai fazer com a sua tarrafa. Ele vai fazer com o teu velho anzol. O velho anzol lembra quem você era. Você era mais humilde. Ele quer lembrar como é que você chegou aqui. Você não tinha esse carrão que você anda com ele hoje aí. Você não tinha essa casa bonita, bem mobiliada que você tem. Você não tinha esse schedule bonito de casa. Você saiu colocando cartão por cartão, pingando uma casa por dia, ou por semana, ou por mês. Hoje você limpa 5, 6 casas. E aí porque você cresceu, seu nariz ficou empinado, pescoço duro. Quando era o anzol, você jejuava, chorava, não perdia um culto de oração, não perdia uma escola dominical, fazendo promessas e votos a Deus. Deus, se tu me abençoar, eu vou usar o que tu me der para atender o teu reino. Hoje você cresceu, quando te vê aqui na igreja é um milagre, de 15 em 15, de 20 em 20, você não tem compromisso por causa da rede, que você está embaraçada nela, por causa da tarrafa, que você está embaraçada nela. Você está entendendo? E essa noite, Jesus está dizendo, pega o teu velho anzol. O teu velho anzol era aquilo que representa o seu choro, a sua humildade. Quando alguém cantava um hino, como esse homem cantou aqui, cheio de unção, como louvor aqui nessa noite, as lágrimas já estavam rolando e você estava com a mão levantada, dando glória, falando língua, mas agora você está frio. Porque tu estás embaraçado na rede. Tu estás embaraçado na tarrafa. E Pedro humildemente. Essa noite seria tão bom se nós tivéssemos a humildade de Pedro. Pedro humildemente vai lá no Eric, vai lá na casinha do fundo e vasculha aqui, vasculha ali, procura aqui, procura lá e pergunta à esposa, onde está a filha? O velho anzol. Ele não quer fazer milagre com a minha rede. Ele não quer fazer milagre com a minha tarrafa. É com o anzol, filho. Onde está? Até que ele acha o velho anzol e pega o velho anzol, coloca nas costas o velho anzol
e vem passando com o velho anzol nas costas e de maneira artesanal. Ele lembra que ele fazia buraco no chão para pegar uma minhoca, colocar no anzol para ir ao mar pescar. Mas agora a tecnologia avançou. Agora não é minhoca. Agora tem produtos sobejos nas lojas que oferecem recursos sem que você seja necessário cavar alguma coisa para pegar uma minhoca. Mas quando você cavava para baixo e Deus te levava para cima. Mas como você não precisa cavar mais, você está inchado. Você está entendendo? E Pedro não, Pedro pegou o velho anzol. E essa noite o Espírito Santo está falando, será que eu posso ver o teu velho anzol? O teu velho anzol é aquele choro que o Espírito Santo está sentindo falta. Não é choro de tristeza não, choro de gozo. Paulo disse, regozijai-vos sempre, regozijai-vos do Senhor. Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi se desesperou quando perdeu a alegria da salvação e disse, torna a dar-me a alegria da salvação. Essa noite pega esse velho anzol da alegria que te fazia chorar na igreja, que te fazia saltar, que te fazia dar glória, que te fazia falar em línguas estranhas. Levanta essa mão aí, solta o melhor brado de glória para o teu Senhor com esse velho anzol. E quando Pedro chega na sala, ele encontra quem? Tiago e João. Pedro, você vai para onde, Pedro? Eu vou ao mar da Galileia. Fazer o quê? Que esse velho anzol? Vou pescar. Pedro, os frisos nossos aí tá cheio de peixe. Você vai pescar? Estou te entendendo? Os frisos estão cheios de peixe. Eu vou pescar, só que esse peixe é diferente. Jesus disse que o primeiro que subir no anzol vai ter um starter agarrado na garganta dele. E vale 4 dracmas. 2 para pagar o meu imposto e 2 para pagar o dele. Como o Tiago e João estavam no monte, não tiveram dificuldade de entender. Talvez bateram no ombro de Pedro e disseram, vai nessa tua força. Deus é contigo nessa tarefa. Tem um ditado que diz, diga com quem tu andas. Eu digo quem tu és. E quando ele abre o portão de casa, o que ele encontra? Tomé. E aí, Pedrão, o que você está fazendo? Esse anzol nas costas. Tomé, esse anzol é porque eu vou no mar da Galileia. O senhor vai no mar da Galileia uma hora dessa? Fazer o quê? Vou pescar. Mas você não sabe que o friso lá está cheio de peixe? Sim, tá, mas eu vou pescar um peixe diferente. Como esse peixe? Esse peixe tem uma moeda agarrada na garganta. Vale 4 dracmas. 2 para pagar o meu imposto, 2 para pagar o imposto do mestre. Tomé virou para ele e falou, pirou. Depois que andou com esse negócio de monte com Jesus, voltou igual um menino, acreditando nessas coisas. Então diga com quem tu andas, meu irmão. Aproveita esse congresso de homens para mudar a sua postura. Andar com gente que te empurra para perto de Deus. Andar com gente que te empurra para a vida consagrada, dedicada. Porque o tema é homens de fé. E o pastor Eliseu está na expectativa que depois desse congresso ele possa contar com você. Ele disse que não é uma festa dos judeus, é uma festa do Senhor. E para ser uma festa do Senhor, não pode faltar o velho anzol. Você pode levantar sua mão e soltar um brado de glória? Aleluia! Pedro vai lá, quando Pedro chega lá na beira do mar, parece que aquela voz macabra do inferno, quando ele lança o anzol, aquela voz diz, o que você está fazendo aí, rapaz? Uma hora dessa, está doido? Você já viu alguém aí como referencial numa hora dessa, pescando e acreditando que vai pegar um peixe, ainda tem um dinheiro para pagar a sua conta? Você está entendendo, irmão? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não tem corrimão, irmãos. Escute, vou descer aqui. Usei algum corrimão? Não, vou subir. Usei algum corrimão? A fé não tem corrimão. Ou você crê, ou você não crê.
Você está entendendo? Vou perguntar, vou repetir de novo. Ou você crê, ou você não crê. E Pedro ignorou aquela voz macabra e ficou lá. E eu, claro, mais uma vez, vou fazer as minhas ilustrações, tá? Eu acredito que Deus permitiu que um navio com marinheiros viessem no mar naquele horário. E lá dentro daquele navio tinha alguém que tinha um saco de moeda. Isso eu estou deduzindo. Aí Deus falou: vou soprar um vento nesse navio. Mas vou soprar não é para virar o navio, nem matar os marinheiros. Eu só vou soprar para a bolsa de moeda subir e umas moedas cair na água. E aí o vento balançou o navio, a moeda subiu, caiu na água. Nessas alturas veio um cardume de peixe desse lado. Aí Deus olha para o pintadinho que está no meio do cardume e diz: ei, você, sai. Acho que se eu sair daqui, eu estou deduzindo o peixe, né? Se eu sair daqui, Senhor, eu vou me perder, porque a gente só costuma andar em bando, cardume, tudo juntinho. Não, mas pode sair que eu garanto. E o cardume, e o peixinho desavisado saiu. Nada. Daqui a pouco a moeda, pum. Aí ele pensa que é uma isca, e quando ele vê, eita, isso aqui eu nunca comi. Estou com um negócio engarrado na garganta, empacado. E aí você já olhou no aquário? Quem tem peixe aqui em casa, já viu que quando o peixinho está morrendo, o que ele faz? Ele deita assim de lado, né? E vira o olho. Então aquele peixinho ficou assim, virando o olho, deitando. Vou morrer, entalado, engasgado, com esse negócio na garganta, que eu não sei o que é. Aí, nessas alturas, Pedro está lá com o anzol. Entendeu? E aí Deus atrai o peixinho para o anzol do Pedro. Aí quando Pedro pesca ele, o anzol, o peixe, eu estou parafraseando, o peixe diz: se eu não morrer com esse negócio entalado na minha garganta, com certeza eu vou virar uma muqueca. Ou eu vou pro forno assado, porque ele pensou consigo: nenhum dos meus amigos peixinhos dessa região, que foi pego por um pescador nessa região aqui, conseguiu sobreviver. E eu, na verdade, sou próximo que vou morrer assado. E é aqui que está a palavra da parte de Deus para você. Primeiro, que está agarrado na sua garganta, trazendo um nó. Que muitas vezes as lágrimas vêm aqui, você quer falar alguma coisa em oração, em detrimento da batalha que está travada na sua vida, e não sai frase, verbo, palavra, só dá um nó na garganta. De alguma afronta, de alguma decepção, de algum trauma, de alguma coisa que está atravessado no teu caminho, te magoando, te ferindo e te abatendo. Eu vim profetizar que isso não é para te matar. Eu vou repetir isso de novo. Eu vim profetizar que isso não é para te matar. Porque o que estava agarrado na garganta do peixe era a solução do problema de Pedro e a solução do problema de Jesus. O que está agarrado na tua garganta é um testemunho que tu vai dar do milagre que Deus vai operar na tua vida. Isso não veio para te matar. Pedro pesca o peixe. Quando pesca o peixe já esperava morrer. Mas Pedro abre a boquinha do peixe, tira o que lhe interessa e solta ele novamente da água. Essa noite um anzol de Deus desceu aqui. Eu vou repetir isso. Talvez eu esteja pregando para alguém que está entalado, para alguém que está com nó na garganta, para alguém que está afrontado, para alguém que está frustrado, decepcionado, achatado, e a situação é tão grave que você está pensando que vai morrer.
Mas eu vim profetizar que o anzol de Deus desceu aqui. Deus te pescou com essa palavra. Eu vou profetizar de novo. Deus te pescou com essa palavra. Aleluia. E carinhosamente Deus está metendo a mão na sua boca. Está tirando isso que está agarrado na sua garganta. Essa expectativa de anos que você tem no que diz respeito a esse problema. Deus está tirando esse problema da sua garganta. E todos que pensaram que você ia morrer vai se espantar com você no mar da vida novamente. Alguém vai se espantar porque esperava a sua morte, mas Ele vai te soltar no mar da vida nesta noite, livre, solto, pronto e com a boca aberta para glorificar. Arabaxo enda meglevácia, junamandarabaxeias. Eu quero orar por você, meu irmão. Dizer para você que você tem valor. Eu vou repetir, você tem valor. Independente das circunstâncias que te cercam, você tem valor. E eu vim dizer para você que apesar da luta que você está passando, há um tesouro dentro de você. Eu vim dizer para você que Deus não vai deixar isso que está te entalando te matar. Mas isso vai virar um baita testemunho. Eu vou repetir, isso vai virar um baita testemunho, um baita testemunho. O que você está passando vai ser a solução para quem vai ouvir o seu testemunho. Alguém vai ser salvo, alguém vai ser edificado, alguém vai ser consolado através do testemunho, fruto dessa batalha que você está passando. Se o anzol de Deus te pescou, eu vou falar de novo. Se o anzol de Deus te pescou, e se você quer deixar Deus pegar agora a sua boquinha e tirar de dentro de você o que está te entalando, sai do seu lugar, vem aqui ao pé do altar, que eu quero orar por você. Meu nobre, com a permissão do pastor, ele pode, por favor, solta aí o melhor que você tem. E eu queria que você viesse acreditando que essa noite é a noite do seu milagre. Eu vou repetir isso, gente, por favor. Deus não nos reuniu aqui por acaso. Esses homens não se programaram em oração e jejum junto com o pastor dessa igreja sem que algo especial tivesse para acontecer. Alguma coisa Deus reservou, eu não sei para quem, mas para fazer na vida de alguém nessa noite. E você é o candidato, você é a candidata. Sai do seu lugar, por favor. Quem vai colocar a mão em você não sou eu, vai ser Deus. É Ele que vai tirar o que está te entalando, o que está te afligindo, o que está te angustiando. Sai do seu lugar, levanta suas duas mãos. Não deixa nada entalar agora, porque Ele já tirou o que estava te engasgando. E tu vai soltar a melhor adoração, tu vai soltar a melhor glória. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo nessa noite, porque você vai estar desimpedida para glorificá-lo. Por favor, nobre, Pode saltar. levanta suas duas mãos para adorar. Depois nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as duas mãos, abre a boca, porque você está livre. Aleluia. 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 Meu Deus, faça um milagre nessa noite, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Hoje alguém falou seu nome para mim. Olha aí, é o seu E nome. você está sofrendo tanto assim. Abre a boca. Coração Vai tá em recebendo. pedaços. Vai recebendo Foi essa unção. vencido pelos Vai recebendo laços essa unção desta que Deus está vida. liberando sobre você. Vai recebendo. Foi arremessado contra o Vai carro, mandar as chaias. açoitado pelos Meu vendavais. Deus. Chora peito, grita alma, procurando paz. Aleluia. Quem pode glorificar? Aleluia. Mas eu sei
Jesus te olha e te Obrigado, vê. Senhor. Obrigado, Senhor. E diz: Obrigado, filho, Senhor. vou te socorrer. Essa noite Ele vai te socorrer. Do pó da cinza, Vai recebendo, vai recebendo. eu vou te levantar. Vai recebendo esse socorro que está vindo do trono. Sou o teu Deus. Vai recebendo esse É conforto. só meu nome clamar. Vai recebendo essa porta que Ele está abrindo para você. Sei que os Aonde não tem sonhos porta, se perderam. Ele está no quebrando o caminho. arco, está cortando a lança. E está sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus Oh, yes. que tudo pode e Aleluia. tudo vê. Aleluia. Nesse momento vou abençoar você. Eu quero escutar você glorificando. Não escutei. Aleluia! Abre a boca. Ora, Jesus banda quer rébia, batizar. sube a cantar a Jesus banai. quer te batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Abre a boca. Me manda iaia, sube a nérdia. Aleluia. Aleluia! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O sorriso que havia no seu rosto, pouco a pouco Aleluia. ele desapareceu. Oh, yes. Aleluia. Diz que tudo está perdido. Aleluia. Vai vivendo Aleluia. iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Aleluia. Mas eu sei, Jesus Meus te irmãos, a olha nuvem e de te glória está pairada vê. sobre nós. E diz, Ao mover do filho, Espírito, vou te ao mover do socorrer. Espírito sarando, renovando, Do pó curando, da cinza restaurando. eu vou te levantar. Aleluia. Sou teu Deus, Aleluia. é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho e está sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Aleluia. Vou abençoar você. Põe a tua mão no Aleluia. coração. Põe a tua mão no coração, levanta a outra mão e repete comigo, diga: Deus, tu me conhece, tu me sondas, tu sabe particularmente o meu estado emocional, sentimental e espiritual. Obrigado, Deus, pela tua presença manifesta nessa casa, nessa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Sei que ela não volta vazia. Sei que ela faz o que te apraz. Então traga agora, Deus, a existência o que não existe, como se já existisse, para mudar a minha sorte, para mudar o meu destino, para me dar um grande livramento diante desse quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que tem me confrontado, que tem me desafiado. Eu tomo posse, Deus. Eu tomo posse, em nome de Jesus, da minha vitória, da minha cura, da minha bênção, da tua unção, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, aplauda bem forte. Dá um abraço bem forte no seu irmão.